Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa questão, assim, fundamental que o livro de Marcos levanta. O que realmente torna uma pessoa impura? A resposta, como a gente vai ver, foi algo completamente revolucionário, que desafiou todo um sistema de pensamento da época. Para a gente entender o que está rolando aqui, a gente precisa imaginar duas ideias que são, assim, totalmente opostas. De um lado, você tinha os fariseus com uma obsessão pela pureza externa, sabe? Tudo era sobre rituais, tradições, cerimônias visíveis, como, por exemplo, lavar as mãos de um jeito todo específico. Mas aí, do outro lado, Jesus chega e vira essa ideia de ponta cabeça, jogando todo o foco na pureza interna, no coração como a verdadeira fonte de tudo que a gente faz. Então, depois de bater de frente com os líderes religiosos por eles colocarem as tradições deles acima da própria palavra de Deus, Jesus não para por aí, não. Ele leva a discussão para um nível muito mais fundo. Ele não está só corrigindo um costuminho qualquer. Ele está prestes a redefinir o que significa ser puro, não só para eles, mas para toda aquela multidão que estava ouvindo e, no fim das contas, para a gente também hoje. Olha, hoje em dia é até difícil de imaginar, né? Mas naquela cultura, ser puro era quase como uma performance. Tudo se baseava em seguir regras externas, minuciosamente, em ações que todo mundo podia ver e julgar. Era um sistema que forçava todo mundo a se preocupar só com a aparência, com o que se via por fora, e é exatamente aqui que a história dá uma virada de chave. Jesus chama as pessoas para perto dele e prepara todo mundo para uma declaração que ia simplesmente abalar séculos e séculos de pensamento religioso e cultural. E ele joga a pergunta no ar. A questão central, aquela pergunta que todo mundo ali achava que já sabia a resposta de cor e salteado. O que de fato contamina uma pessoa? E a resposta é um soco no estômago de todo aquele sistema. Em uma única frase, Jesus basicamente desmonta tudo. É como se ele dissesse: olha, tudo que vocês pensavam sobre pureza está errado. A contaminação de verdade não vem de fora para dentro, ela nasce de dentro para fora. E pensem só no impacto disso. A ideia era tão, mas tão radical que nem os discípulos dele, os mais próximos, sacaram de primeira. Eles tiveram que pedir uma explicação em particular, sabe, longe da multidão. Isso mostra que não era um ajustezinho de rota, era virar o jogo completamente. E a explicação que Jesus dá para eles, em particular, é de uma simplicidade que chega a ser genial, quase biológica. Ele basicamente fala: gente, olha só. A comida entra, vai para o estômago, o corpo processa e o que não serve ele joga fora. Em nenhum momento isso toca o coração, que é o centro de quem uma pessoa é. É uma lógica que não tem como refutar. E o próprio autor, Marcos, percebendo a dimensão disso, faz questão de adicionar uma nota dizendo: com essa fala, Jesus declarou que todos os alimentos são puros. Ok, então se o que entra não contamina, o que contamina então? É aí que a gente chega do diagnóstico que Jesus faz da verdadeira fonte do problema: o coração humano. E aqui está a ideia principal, dita de forma, nossa, curta e grossa. O grande problema da humanidade não está do lado de fora, nas circunstâncias, no ambiente. O problema está aqui dentro, no coração. E aí Jesus apresenta o que a gente poderia chamar de um raio-x do coração. Ele começa a listar o que realmente sai de dentro da gente. Maus pensamentos, imoralidade, roubos, assassinatos, ganância, orgulho. E essa lista, olha, não é só um monte de coisas feias. É o argumento dele para mostrar que a verdadeira sujeira que contamina o mundo tem sua origem aqui dentro. A grande sacada aqui é que essas atitudes, elas não são acidentes de percurso. Elas não são só uma reação a um dia ruim ou a uma provocação. Segundo esse ensinamento, elas brotam, elas nascem diretamente da nossa natureza, de dentro para fora. E esse contraste, nossa, essa é a chave de tudo. Porque, vamos combinar, a nossa tendência natural, tanto naquela época quanto hoje, é sempre apontar para fora, né? Botar a culpa nas circunstâncias, na criação que a pessoa teve, nos outros. Mas o que a gente vê aqui é uma inversão completa desse pensamento. A raiz do problema está firmemente plantada aqui dentro, no coração. Beleza. A teoria a gente entendeu. Mas e na prática? O que isso muda? Por que essa diferença entre dentro e fora é tão importante? O que isso significa para quem está buscando uma mudança de verdade? A conclusão é meio óbvia, né? Se o problema é profundo, é interno, soluções superficiais, cosméticas, simplesmente não vão funcionar. Tentar consertar um problema do coração com regras externas é como tentar consertar o motor quebrado de um carro só lavando a lataria por fora. O que se precisa não é de um tapa no visual, mas de uma regeneração,
algo que mude tudo por dentro. E isso leva a gente a pensar, quando lidamos com as nossas próprias falhas, onde é que a busca por solução se concentra? Em fatores externos, em mudar de ambiente, em criar mais regras, ou numa transformação que acontece lá no fundo, de dentro para fora? E por fim, a gente chega na pergunta que talvez seja a mais importante de todas. Qual é o objetivo final? A meta é só manter uma aparência de moralidade, uma fachada de pureza, ou a busca por uma transformação real, profunda, que muda quem a pessoa é por dentro? No fim das contas, tudo pode ser resumido numa frase bem poderosa. O foco dos fariseus estava na cerimônia externa, mas a missão de Jesus era lidar com a fonte interna de toda a impureza. E é com essa ideia que a gente fecha a nossa análise. A grande lição que fica é esta: o maior problema da condição humana não está naquilo que se consome, mas naquilo que o coração produz. Uma verdade que, sinceramente, desafia todos nós a olharmos para além da superfície e a considerarmos a verdadeira fonte das nossas ações.